No ministério da Assembleia de Deus em Gramacho, Deus tem manifestado os dons espirituais, curas, libertação e diversos milagres têm acontecido em nossas reuniões de oração. Eu estou sentindo autoridade, porque Ele foi à cruz, deu a vida, ressuscitou, voltou para o céu e rogou, e o Espírito Santo chegou. Igreja viva, Ele está dentro, Ele está aí, Ele está aí. Em um mundo de pandemia, a poderosa mão de Deus não está encolhida. Nós temos uma fé que nos leva a buscar a face de Deus e acreditamos no poder de Deus, do Senhor, para a cura divina. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao reverendo e toda a igreja, Assembleia de Deus de Gramacho, pelas orações que fizeram pela minha vida. Eu quero dizer que, graças ao bom Senhor, eu estou plenamente curado. Aí eu olhei para ele e falei assim: oi, doutor, tudo bem? O senhor conhece o doutor Emanuel Messias? Aí ele olhou para mim e riu. Eu falei assim: ele está entrando aqui junto com a gente agora. E ali eu estava na mão de Deus, né? E Deus fez a cirurgia. Você que está sofrendo com qualquer mal, venha em uma de nossas reuniões ou preencha os pedidos de oração em nossas mídias sociais e seja abençoado. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo. Esse é o programa Mundo Real, o programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas, uma igreja que ama você. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso reverendo e agradecer muito a Deus pela vida de cada ovelha que tem se empenhado em propagar o Evangelho através das redes sociais. Nós queremos agradecer de coração todos vocês que estão enviando os links, convidando pessoas e, detalhe, participando, ativos e clicando no sininho, né, do canal do YouTube, porque nós estamos crescendo a cada dia. Muito obrigado a todos vocês. Como de praxe no programa Mundo Real, nós trazemos aqui mensagens pregadas pelo nosso reverendo no Templo da Assembleia de Deus, em Gramacho, Duque de Caxias. Você que quer conhecer Jesus, ouvir a mensagem do Evangelho, não hesite, corre para cá, Avenida Daci Vargas, 701, Gramacho, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Nós estaremos aqui de braços abertos para receber você e toda a sua família. Você vai ficar agora com um trecho da mensagem pregada pelo nosso reverendo e daqui a pouco eu volto para contar para você tudo aquilo que Deus tem feito na nossa igreja, nesse ministério. Testemunhos, milagres extraordinários e a oração da hora nona, que no final do programa nós oramos junto com você, tá certo? Confere a mensagem, nós já voltamos. Nessa confissão de Davi, nessa oração de confissão, vamos ver que depois que o pecado acontece, depois que as coisas ocorreram, como Davi sofreu. Como o sentimento de culpa corroeu ele por dentro. Sobretudo depois que o profeta Natã trouxe uma palavra de Deus para ele. Amém, amém, amém? Olhe para quem está ao teu lado, aí onde você está, e diga: meu amado, é um mal contra Deus, é um mal contra quem só te faz bem, é o mal contra aquele, pastor Celso, que mandou Jesus Cristo. É o mal contra Deus. Sim, senhor. Antes de ser contra qualquer pessoa, é contra Deus. Sim, senhor. O pecado é transgressão da lei de Deus, é algo que você comete contra Deus, né? Então, Deus é o primeiro atingido quando nós pecamos. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para Ele, né? Deus tem o direito de ditar as regras. Esse é um fato, né? Deus tem o direito de ditar as regras. Quer ver só? Vou fazer um outro pedido. Pastor Celso, leia novamente os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim.
Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Eu creio que nós precisávamos criar uma maneira de incentivar, durante uma semana, no mínimo, a pessoa fala, eu vou ler 3 vezes. Amém? Eu vou ler 3 vezes. Porque eu fico pensando aqui, até para entender essa dor de Davi, essa oração de Davi, é preciso que a gente tenha uma profunda consciência da gravidade do pecado que ele cometeu. E naquela legislação da antiga aliança, ele se tornou, então, diante de Deus, passível de quê? De morte. Quer dizer, o adúltero deve morrer. O adúltero deve morrer. Naquela teocracia, sobre o antigo pacto, então, dentro da lei, deveria pagar o quê? Com a vida. Por que pode-se dizer assim, pagaria com a vida e hoje? Hoje também. Mas como nós não estamos numa teocracia, não é? Então não existe essa lei. Até porque homens pecadores governando, o que eles mais fazem é aliviar. Agora, de que forma hoje você experimenta a morte? Se experimenta um outro tipo de morte. Qual é? O afastamento da comunhão. O afastamento da comunhão. E outras consequências que vêm até o dia, pelo fato de não haver arrependimento real, a pessoa morrer e ir para o inferno. Certo? Então, vamos dizer com coragem, fala assim, os adúlteros, os impuros, os ladrões, não é? Todos que cospem na lei de Deus têm um lugarzinho especial no inferno. E depois do inferno, no lago de fogo. Parece uma mensagem estranha, né? Não, não pode ser estranha para aqueles que amam a Deus. Só para quem já está desviado no coração e na mente. Amém, amém? Só para quem está desviado no coração e na mente, mas não pode ser estranho. Então, para que eu dê um mergulho na oração de Davi, no Salmo 51, eu preciso entender diante de Deus a gravidade, como é que Deus olhava aquilo. E não é diferente hoje também, não. Eu sempre gosto de pegar quando eu estou falando sobre esse assunto, eu gosto de pegar o Senhor Jesus, que morreu na cruz,
Jesus que morreu na cruz para nos salvar, como é que ele lida com isso dentro das igrejas? Correto? Como é que ele lida? Ele lida no sentido muito... Ele lida e ele não deixa de ser aquela pessoa, porque Jesus também é Deus, não é? Deixa eu fazer uma leiturazinha aqui. É em Apocalipse, capítulo 2, no versículo 18 em diante. Vocês tentem ler as coisas, porque com certeza a gente então vai aprofundando que oração que todos têm que fazer. Capítulo 2, versículo 18 diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve estas coisas, diz o Filho de Deus. Aí já começa aqui, tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhes tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Eu gosto de ler essas passagens do Apocalipse, porque é Jesus que morreu na cruz por nós, mas você veja como é que ele é severo em relação à prática de pecados deliberados. Deliberado porque a pessoa já conhece a palavra. Amém, amém? Deliberado porque a pessoa já conhece a palavra. Pode ser que algumas pessoas que estejam nos ouvindo, a sua insensibilidade em relação ao pecado, ela tenha crescido e você já não seja tão sensível em relação ao pecado. Mas nesta noite o Espírito Santo está aqui, usando a palavra de Deus para chamar o seu povo, a igreja, atenção. E tudo isso partindo de uma análise dessa oração profunda que Davi vai fazer. Eu também gosto muito de citar para o pessoal dessa época o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 10, quando ele diz: porque se vivemos deliberadamente em pecado, olha só, deliberadamente, está vendo homens, está vendo mulheres, hein? Eu sei que tem pessoas que estão me ouvindo e têm feito concessões, vocês estão vendo nas escolas ou nos ambientes, né, onde as pessoas estudam, no quartel também, toda parte onde a pessoa está. Ele diz: porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Provavelmente, quando Deus estava falando e nos usando com uma palavra como essa, Ele não somente quer prevenir os crentes, aqueles que estão em comunhão, aqueles que estão em alta comunhão com Deus, não é? Mas Ele tem a intenção realmente de que alguém que tenha incorrido no mesmo pecado ou em outros pecados
como aconteceu com Davi, como aconteceu com reis de Israel, não somente o pecado de assassinato, não somente o pecado de adultério, né? Mas qualquer um outro tipo de pecado. Talvez haja pessoas me ouvindo e que anda cometendo, né, furtos, furtando, apropriação indébita de algo que não pertence a você. Porque parece-me, pastor Celso, que existe uma profunda insensibilidade ao pecado no meio da seara evangélica. Sim, senhor. Pode pegar. Sim, senhor, e é uma coisa horrível, né? Tem até em Provérbios, diz assim, o pão comido às ocultas, né? Tem gente que não somente peca, mas às vezes elas se gabam do pecado, né? Elas se gabam, elas acham que levaram vantagem, né? De conseguirem enganar, de conseguirem as suas aventuras, né? Então é uma profunda insensibilidade em relação a Deus. Então o que acontece? Eu acredito que Deus está nos levando para um patamar cada vez maior. Temos que aprender a oração, né? E nessa oração de Davi, que eu chamo a maior oração, porque ele irá a Deus para resolver o problema do pecado. Ele quer resolver esse problema porque ele não quer estar fora da comunhão. Então imagine, é triste se perder a comunhão com Deus já aqui na terra. Amém? Fala assim, perder a comunhão com Deus. A pessoa entrar numa depressão, porque uma vez que o Espírito Santo, não é? Uma vez que o Espírito Santo é atingido, a igreja de hoje ficou uma igreja muito sensível, pastor. Ignora as verdades bíblicas, né? Esse tipo de mensagem talvez seja uma mensagem que, do ponto de vista humano, não faça sucesso. Não é talvez a mensagem que muitos querem ouvir hoje. Mas é justamente essa mensagem que nós precisamos escutar. Mas é justamente a mensagem que nós precisamos escutar. É muito interessante, você indo para a Escritura, você veja, o nosso estilo ministerial é esse aqui, ó. O pastor não está inventando ideia. O pastor não está falando de falsa vitória. O pastor não está falando que é algo para você ter para ser feliz nessa terra só. A tua felicidade tem que ser duradoura. Ela tem que ser além do tempo. Ela tem que atravessar a tumba e entrar onde Jesus está. E para isso é preciso você e eu valorizarmos aquilo que Deus valoriza. Vocês entenderam ou não? Meus amados, a insensibilidade é tão grande que muitas das vezes uma das moças dentre vocês, quando perde o juízo, né, e começa a namorar um não crente, tem outras dando parabéns. Onde já se viu isso? Ah, mas o pastor tal fez o casamento de uma fulana. Eu não tenho nada com o pastor tal. Eu tenho aqui, é com esse livro de Deus aqui. Nós não temos nada com igreja A, igreja B. Nós temos com a palavra. Se eles têm a Bíblia e não lêem a Bíblia e não se submetem, darão conta a Deus. Nosso ministério não se guia por A ou para B, mas é pela palavra de Deus, gente. Não vamos abrandar o pecado. Quando as pessoas da sociedade começaram, né? Fulano de tal está tendo uma amizade colorida, né? Eles vão mudando as coisas. Há muito tempo falava assim, né? Os mais antigos, não é? Aí uma amizade colorida, mas era pecado. Ou então a turma passou a incorporar o vocabulário do mundo, né? Como é que é? Sabe como é que é, né? Fulano de tal está tendo um caso. Ou então, fulano de tal está tendo um relacionamento. Eu, quando vem falar comigo, eu digo, gente, fulano de tal está pecando. Está quebrando a lei de Deus. A Bíblia chama de adultério. A Bíblia chama de fornicação, é fornicação. Crime, a Bíblia chama de assassinato mesmo, é assassinato mesmo. Nós precisamos não incorporar na igreja o vocabulário do mundo. Nós temos um vocabulário próprio, é o
que Deus disse. Nós temos um vocabulário próprio. É o que Deus disse. Não podemos fazer com que o mal pareça que é bom. É mentira. Ananias e Safira se apropriaram do dinheiro que prometeram a Deus. E Deus vai julgá-los. Nós precisamos disso. Como é, pastor Anderson, que vamos entender que essa oração é a oração mais importante que Davi fez. A alma dele estava em risco. Seu futuro estava em risco. Não é só o futuro de ser rei, porque quando ele percebeu que ele estava em pecado, ele não se preocupou se ia continuar no trono ou não. Ele disse: eu não quero é perder o Espírito Santo. Eu quero ter a alegria da salvação novamente. Pega a Bíblia, Efésios capítulo 4, 17, diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem e pela dureza dos seus corações. Como é que uma mulher santa vai se deitar com ímpio? Se preserve para o seu marido quando se casar, mulher. Correto? Amém? Amém, gente? Não, é sério. É sério. É porque a fulana está aí, a prima está indo, a irmã foi. Meu irmão, você não é ela, você é uma pessoa que um dia ouviu a palavra de Deus. Você foi resgatada, você foi iluminado, você até conhece a verdade. Glória a Deus. Então olha só o que diz a palavra, vamos lá. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. E se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovei do espírito do vosso entendimento, e vos revistai do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Eu estou só mostrando para vocês a sintonia da coisa. Por isso, deixando a mentira, fale cada um verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Aí diz: irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com que as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir os necessitados. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavrões e outras coisas mais, e sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E poderia ler o capítulo 5 e vai embora. Mas aqui o Espírito Santo inspirou os autores a colocar aqui a tristeza do Espírito Santo. Meu pastor querido, qualquer que seja o contexto que você esteja vivenciando agora, e relacionado à sua família, ou relacionado às ovelhas, que você está me ajudando a tomar conta das ovelhas que não nos pertencem, mas pertencem ao Senhor Jesus, que Ele chama de minhas ovelhas. Eu quero dizer para você, meu querido parceiro ministerial, que Deus continua sendo o nosso refúgio, de geração em geração. Como Ele protegeu o povo que é povo dEle, Ele há de proteger as ovelhas que pertencem a Ele, Ele há de proteger os crentes que pertencem a Ele, os pastores que pertencem a Ele. E a palavra é: não desanimem, porque Deus continua vivo. Então nós estamos
atravessando esse deserto ou esse vale, mas Deus vem ao encontro. E é bom que saibamos que nada pode nos impedir de adorar o nosso Deus, nenhuma circunstância pode impedir, portanto não temamos. Sabe por quê? Porque todo aquele que um dia olhou para o Calvário, aquele que creu na mensagem da cruz, seus pecados foram perdoados, e você foi justificado, e você foi regenerado, e você foi renovado, o seu nome foi escrito no livro da vida. Aleluia! Você não somente entrou numa aliança com esse Deus, você não somente foi reconciliado com esse Deus, mas você foi adotado como um filho dele. E quando ele dos céus olha para você, quer esteja na Itália, quer esteja na Alemanha, quer esteja na outra América, quer esteja no Canadá, quer esteja na Nova Zelândia, quer esteja na África, na Ásia, em Israel, não importa, os olhos do Senhor percorrem toda a terra e os seus ouvidos estão atentos à vossa oração. Não vamos deixar que as más notícias nos tornem azedos. Não vamos deixar, certo, que as ameaças também venham nos amargurar. Não podemos, porque nós entendemos que tempo é esse. Nós vamos passar por essa onda. Isso vai passar. Mateus 7,7 está escrito: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, a porta se abre. Você vai ver agora pessoas que, através da fé em Jesus, oraram, buscaram a Deus, bateram e foram atendidas. Veja só o que Deus tem feito nessa igreja. Bom, gostaria de começar louvando a Deus pela vida do nosso reverendo, do pastor Leonardo, através de todos os ensinamentos que nós temos tido na igreja, e contar o meu testemunho, que durante esse período que a gente tem estado em isolamento, tem sido um pouco complicado, e durante já algum tempo eu venho fazendo, na época da Páscoa, ovos de Páscoa recheados. E esse ano eu fiquei muito na dúvida, porque eu não sabia como que seria por conta de toda a situação. E inicialmente eu tinha colocado para fazer, seriam só 20 caixas, que seriam ovos recheados nas caixas, 3 unidades cada caixa, então seria uma média de 60 ovos. E aí eu comecei a anunciar, mas por conta das restrições de onde comprar material e de onde encontrar pessoas que quisessem. E aí anunciando e orando, vendo, participando das lives, orando. E eu lembro que num momento complicado, porque com contas para pagar, e o pastor, ele fez um desafio, para que as pessoas pudessem ofertar, dizimar. E Deus colocou no meu coração que era para eu fazer, mesmo sem a condição. E seria o dinheiro para eu investir no que eu queria fazer, que eram os ovos. E aí eu fiz, anunciei, a primeira remessa dos ovos eu vendi. E uma semana antes da Páscoa, eu tinha dobrado o valor das caixas, tinha dobrado a quantidade de caixas que eu ia vender. E eu sei que no final das 60 ovos que eu ia fazer, eu fiz mais de 200 ovos recheados. E assim, eu tive uma experiência com Deus, tanto que quando eu saí para poder fazer a minha última entrega da Páscoa, eu passei na igreja e eu contei para os missionários contaram para o pastor, depois a gente se falou também, assim, foi algo sobrenatural. E eu ainda fiquei alguns dias recebendo ligações de pessoas que queriam comprar o produto, e assim, aos olhos naturais, muito complicado, porque eu tive amigas que também venderam o mesmo produto e as pessoas venderam muito menos do que eu vendi. Então, assim, no momento da crise, no momento de maior dificuldade, eu vendi mais do que o ano passado. Na verdade,
Se eu colocar uma base, eu vendi quase o dobro do que eu vendi ano passado, que não tinha restrição nenhuma. Então, assim, eu agradeço a Deus, né, pelos ensinamentos, agradeço a Deus, né, por tudo aquilo que a gente tem recebido e também, né, por abraçar, né, a visão que, independente do momento que a gente está passando, é ter certeza, né, e a confiança que Deus, né, Ele é poderoso e que Ele move e que Ele está ao nosso favor. Olá, você conhece o nosso canal no YouTube, AD Gramacho TV? Aqui você tem acesso a mensagens pregadas pelo nosso reverendo, estudos bíblicos, cultos ao vivo e assiste o programa Mundo Real, que vai ao ar de segunda a sexta às 15 horas. E ainda fica por dentro de tudo que Deus tem feito neste ministério. Divulgue a palavra de Deus através do nosso canal, siga nossas redes sociais no Instagram e Facebook e nos ajude a divulgar a mensagem de Cristo, levando esperança aos corações. Acesse agora a AD Gramacho TV e tenha acesso a todo o conteúdo disponível. Deus te abençoe. Shalom. Você que está sofrendo, enfrentando problemas financeiros, problemas familiares, no seu casamento, ou sofre de ansiedade, depressão, as situações embaraçosas que têm acontecido na sua vida, nós queremos falar com esse Deus que está com os olhos abertos e os ouvidos atentos a toda oração feita com fé. Deus, Ele tem poder para transformar derrotas em vitórias e Ele quer fazer isso na sua vida. Eu quero que você agora convide um amigo, um parente, para que orem conosco. E eu tenho certeza que Deus vai responder a nossa oração. Vamos falar com Deus? Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro agora por todas as pessoas que conosco, meu Pai, unem a sua fé e nós juntos clamamos ao Deus dos céus, ao Senhor que está assentado num alto e sublime trono, ao Deus, meu Pai, que tem todo o poder. O mesmo Jesus que curou no passado é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meu Deus, acaba com a dor dessa mãe, desse marido, dessa família, que o Senhor abra as portas que estão fechadas, que o milagre aconteça, meu Pai, nesse casamento, que as portas que estão fechadas se abram, em nome de Jesus Cristo. Senhor, abençoa as pessoas que estão agora acompanhando na sua casa, no trabalho, meu Deus, onde quer que elas estejam, em um hotel, no carro, que o Espírito Santo venha trazer, meu Deus, a paz no coração dessas pessoas, que eles possam experimentar o teu cuidado. É o que nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você venha conhecer Jesus Cristo participando de uma de nossas reuniões. Você que mora em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, ou em região da Baixada Fluminense, nós estamos na Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho. Para quem mora no centro do Rio, estamos na Rua Barata Ribeiro, número 99. Pastor Leonardo Miranda e uma equipe está aguardando por você. Procure uma de nossas igrejas, entre em contato com a gente e não esqueça, se inscreva agora no nosso canal do YouTube e você então vai ficar por dentro de tudo aquilo que Deus está fazendo neste ministério. Vai lá, ativa o sininho, faça a sua inscrição no nosso canal, AD Gramacho TV, e fique por dentro, acompanhando todas as novidades que nós colocamos diariamente para você, tá certo? Que Deus te abençoe e até a próxima. Shalom!